E aí, meu povo, bem-vindos a mais uma aula nossa de Geometria Analítica para estudar circunferência, continuando com a ideia da definição e equação da circunferência, tá? Vimos na aula anterior, inclusive fomos ao GeoGebra, a equação reduzida da circunferência. E agora vamos trazer um formato geral ou normal, tá? Que é o formato mais comum de serem apresentadas as circunferências nas questões que aparecem aí com geometria analítica que envolve esse objeto geométrico. Se liga. Então, considerando a circunferência com centro O de coordenadas A e B, como a gente viu na aula anterior, e raio R, a gente construiu a equação a partir de distância de ponto a ponto, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Como eu falei na aula passada, aqui é uma equação reduzida e com ela eu vejo facilmente quem é o centro, quem é o raio. Mas como nem sempre teremos esse formato, eu terei um outro formato e precisarei transformá-lo nesse formato para enxergar o centro e o raio. Se liga. Como assim eu terei outro formato? Olha só. Se eu desenvolver essa equação, como assim desenvolver essa equação? Olha só, se eu desenvolvo esse produto notável x menos a ao quadrado, eu terei x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, correto? Mas, desenvolvendo esse outro produto notável, o que é que eu tenho? Y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Aí eu vou fazer algumas identificações aqui. A gente sabe que nessa equação, por ser uma equação, x e y são variáveis, representam as coordenadas do ponto que caminha, de qualquer ponto da circunferência. A e b é algo fixo, é um ponto fixo, que é o centro em particular, tá? Então, arrumando o que é variável e o que não é variável, o que é termo independente, o que é constante. Então, vou colocar primeiro as variáveis que estão com grau 2, x ao quadrado mais y ao quadrado. Repare que os coeficientes valem 1, tá? E isso vai ser uma particularidade da circunferência nesse novo formato. Os coeficientes do termo de grau 2 sempre são iguais. Como assim iguais? Iguais a 1, né, Celso? Não. Aqui no formato mais básico é igual a 1, mas eu poderia ter 2 e 2. Ainda seria uma circunferência, basta dividir tudo por 2. Eu vou comentar isso mais à frente quando vermos outros exemplos. Olha só. Então, arrumando x ao quadrado mais y ao quadrado, colocarei a variável agora em primeiro grau, x de y, menos 2ax menos 2by, e deixarei os termos independentes, ou seja, que não dependem da variável, que são a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, passando tudo para o primeiro membro, igual a zero. Aí o que é que eu vou separar? O que é que eu vejo? Nessas situações, na minha circunferência, esse formato aqui, que eu posso reescrever desse jeito, reescrevendo, eu posso reescrever de que jeito? X ao quadrado mais y ao quadrado mais um ax mais um by mais um c, tá? Onde, nesse caso, o a eu estou chamando de menos 2azinho, o b eu estou chamando de menos 2bzinho, e o c será a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Estou chamando disso tudo aqui, que é termo independente. Fazendo isso, eu terei, tá, essa aqui como equação da circunferência na sua forma geral. Equação geral ou dita normal da circunferência. Ok.
Por exemplo, se eu ofertar para você numa questão uma situação seguinte, uma equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 5 igual a zero. Menos 5 igual a zero. Deixemos aí menos 5 igual a zero. Massa. Eu tenho esse exemplo. Isso aí, por parecer muito, né, é muito análogo ao que acabamos de ver, eu precisarei reconhecer que se trata de uma circunferência. Tá? Existem variáveis ao quadrado, tem a variável x e y, tem apenas duas variáveis, e tem elas ao quadrado. Tem elas duas ao quadrado. Precisa que elas duas estejam ao quadrado. Tá? Porque senão não configura uma circunferência. Além disso, o coeficiente delas duas são iguais. Os coeficientes delas duas, das variáveis que estão ao quadrado, x ao quadrado e y ao quadrado, são iguais. O que é coeficiente? O número que está na frente. Iguais e iguais a 1. Tá? Porque se por acaso, eu vou dar um outro exemplo, onde não é igual a 1, mas ainda é igual. Ainda será circunferência. Para ser circunferência, a equação que eu tiver tem que ser análoga a esse formato geral. Esse formato geral é um formato obtido a partir do desenvolvimento do reduzido, tá? Que é a básica que eu encontrei na aula passada. Se liga. Então, aqui é um formato geral. Nesse formato geral, desse jeito, eu não consigo destacar logo de cara quem é o centro da circunferência e quem é o raio. Para fazer esses destaques, eu tenho que estar com a circunferência no formato que? Reduzido. Se liga, tá? Ixi, Celso, e aí o que é que eu faço? Bom, eu vou pegar a ideia do formato geral que eu tenho, né? Em comparação com esse geralzão aqui, genérico, tá? E vou encontrar o A e o B. A e o B equivalem às coordenadas, Azinho e Bzinho equivalem às coordenadas do centro. E o Rzinho será o raio, a medida do raio. Bom, nesse formato aqui geralzão, eu criei essas fórmulas. De que jeito? Ao chamar o número que está na frente do x de azão, e isso vindo do desenvolvimento da equação reduzida, esse azão equivale ao menos duas vezes o azinho, sendo que esse azinho é o quê? A coordenada x do centro. Eu chamei também o número que virá à frente do y de bzão. Esse bzão, ao pegar o desenvolvimento da básica, da reduzida, equivale a menos 2b, 2bzinho. E esse bzinho é a coordenada do centro. Então, se eu tiver o valor de azão e o valor de bzão, eu vou conseguir achar o valor de azinho e bzinho, usando essa fórmula, essas fórmulas. E depois, com o valor de azinho e bzinho, tendo o valor de czão, que equivale a essa parte toda aqui, que é número, eu vou encontrar o valor de R. Como assim, Celso? Ou seja, nesse formato aqui que eu desenvolvi, eu montei fórmulas que, ao fazer comparação no formato de uma equação qualquer, geral, com esse padrão, eu obterei os valores Azinho, Bzinho e Rzinho, que compõem, respectivamente, o centro e o raio da circunferência. Bora para a prática. Falei horrores, mas vamos para a prática. Então, nesse exemplo aqui, o que é que eu vou identificar? Eu vou identificar que o Azão equivale ao quê? Menos 2. O Bzão equivale ao quê? 4. O Azão será o número que está na frente, que é o coeficiente da variável x. X, primeiro grau, tá? A variável de primeiro grau x. O Bzão é o coeficiente da variável de primeiro grau y, porque tem a de segundo grau também, mas eu vou olhar apenas a de primeiro grau. E o czão vale menos 5, que é justamente o termo independente que sobra. Comparando com as fórmulas, o que é que eu tenho? Azão equivale ao quê? A menos 2azinho. Ou seja, quem era o azinho? É só dividir 1. Bzão equivale ao quê? A menos 2bzinho.
quem era o Bzinho? Menos 2. Beleza? E Czão equivale ao quê? A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Logo, isso aqui é 1, então vai ficar 1 mais 4, porque o B vale menos 2, menos R ao quadrado igual a menos 5. Arrumando, eu vou ter o quê? Que R menos R ao quadrado é igual a menos 9, menos 10, né? Menos 10. Porque aqui vai dar 5, passando para o segundo membro, menos 5 com menos 5, menos 10. Então, R ao quadrado é igual a 10. Portanto, R é igual a raiz de 10. Não vai botar mais ou menos raiz de 10 não, Celso? Não, porque é um raio que eu estou procurando. Então, o raio não vai me interessar o valor negativo. Não vou precisar me preocupar com mais ou menos. Lembra? R ao quadrado, x ao quadrado é igual a 10. Então, x é mais ou menos raiz de 10. Só que aqui, essa variável que eu estou procurando, esse valor que eu estou procurando, é um valor que eu já sei que é estritamente positivo, que é um comprimento, é um raio. Tá? Então, eu vou pegar apenas o valor negativo. Tá? Qual o número que eu levo ao quadrado e dá 10? Raiz de 10. Então, essa circunferência, ela tem centro de coordenadas 1 e menos 2, e o raio dela equivale ao quê? Raiz de 10. Pronto. Tá? Essa é a maneira de descobrir o centro e o raio de uma circunferência. Se a circunferência for dada na sua forma geral, de equação geral, tá? Porque o formato que eu descubro de cara é apenas o reduzido, que a gente viu na aula passada. O geral eu não descubro de cara. Ó. Repare que o 1 e o menos 2 não estão presentes aqui logo de cara. E nem o raiz de 10. Tá? Eu tenho que fazer desenvolvimento. Desenvolvimento de quê? No primeiro momento aqui, o que é que a gente fez? A gente abriu e criou um formato geral que depende de fórmulas. Quais são essas fórmulas? O Azão, que está nesse formato geral, vale menos 2Azinho. O Bzão vale menos 2Bzinho. E o Czão vale A ao quadrado mais B ao quadrado, Bzinho ao quadrado, menos Rzinho ao quadrado. Tá? Com essas fórmulas, fazendo a comparação a partir do formato geral que eu tiver, eu encontro os valores Azinho, Bzinho e Rzinho. E, portanto, as coordenadas do centro e o raio. Beleza? Ok. Fica aí, vamos fazer mais um exemplo. Então, meu povo querido, me empolguei e não trouxe só um exemplo. Trouxe 4 para que a gente pratique bastante. Porque no reduzido é simples, a gente viu na aula passada, é só pegar, olhar e tirar centro e raio. Aqui não, a gente tem que fazer uma continha. A priori, a gente está vendo um lembrar de fórmulas. 3 fórmulas básicas, né? Então, se eu tiver o formato x ao quadrado mais y ao quadrado mais um ax mais um by mais um c igual a 0, encontrando um a que equivalerá ao menos 2a, destacando o bzão que equivalerá ao menos 2bzinho, e destacando o czão que equivale ao a ao quadrado mais o b ao quadrado menos o r ao quadrado, encontrarei o raio e o centro dessa circunferência. Vamos lá então. Olha só, nesse exemplo aqui, quem é o meu Azão? Meu Azão é menos 6. Quem é o meu Bzão? Meu Bzão é menos 2. Quem é o meu Czão? Meu Czão é menos 6. Daí, para o item A, eu sei que menos 6 equivale a menos 2A, porque o Azão é menos 6. Logo, o Azinho vale 3. Pronto. Eu sei que menos 2 equivale a menos 2Bzinho e, portanto, o Bzinho é 1. Né? Passo dividindo, aí é conta. E menos 6 equivale ao quê? A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Ou seja, 9 mais 1 menos R ao quadrado é igual a menos 6. 9 porque é A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá?
3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui será equivalente, implicando que r ao quadrado, vou fazer bem passo a passo, menos r ao quadrado é igual a menos 16. Portanto, r ao quadrado é igual a 16 e r é igual a 4. Não precisa do mais ou menos 4. Logo, se nessa questão ele quisesse que você desenhasse, além disso, era só marcar no plano cartesiano que o centro de coordenadas 3 e 1 e o raio 4. Obviamente é um raio que viria até cá embaixo, um pouco maior aqui, algo desse tipo. Bem maior. Enfim, só para dar uma ideia, se você fosse desenhar. Mas aí tem o GeoGebra, a gente viu na aula passada, é tranquilo. Inclusive, com isso, eu poderia montar a equação reduzida daquela circunferência. Ali eu tenho o formato geral. Qual é o formato reduzido, então, dela? É x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual ao que? 16. Esse seria o formato reduzido para aquela equação que tem formato geral daquele jeito. Se você desenvolver esse formato reduzido e arrumar, vai chegar a essa expressão também, tá? Mas aqui a gente está fazendo um movimento contrário. Eu tenho essa expressão aberta, aí eu preciso encontrar centro e raio, e se eu encontrar, eu monto a expressão no formato fechado, no formato reduzido. E aí também posso desenhá-la, enfim. Descubra o centro e o raio da circunferência. Item B, vamos trabalhar com o item B. No item B, mesma ideia. Quem é, olhando aqui, está muito parecido, tá? Eu tenho que fazer essa comparação. Quem é o item A, o Azão, perdão, o 8, que é o coeficiente do x. Quem é o Bzão? Não tenho o y em primeiro grau. Não tenho. E o Bzão vem acompanhando o y em primeiro grau. Então, se eu não tenho, o Bzão vale 0. E quem é o Czão? 11. Nesse caso, eu vou dizer o quê? 8 é igual a menos 2A. Isso implica que Azinho é menos 4. 0 é igual a menos 2Bzinho. Isso implica que Bzinho é 0. Tá? E 11 é igual, ó, Azinho. Eu estou repetindo toda hora, mas você pode ir colocando direto, reduzindo os seus cálculos e tal. Mas enfim. Então isso vai dar 16 menos r ao quadrado, vai ficar 16 mais 0 ao quadrado. Mais 0, né? Menos r igual a 11. Isso implica que r ao quadrado, já multiplicando por menos 1, vai passar para cá 16, vai ficar menos 7, com menos 1 dá 7. Logo, r vale raiz de 7. Tá? Beleza? Daí, se eu quiser montar a equação reduzida, será x mais 4, porque é ao quadrado, que aqui é menos 4, uma das coordenadas do centro. O centro tem coordenadas menos 4 e 0. X mais 4 mais y ao quadrado, que é y menos 0, igual a 7, que é r ao quadrado. Tá? Bem tranquilo. Beleza? Se liga, então, não apareceu y em primeiro grau é porque vai ter esse formato, vai ser só y ao quadrado, tá? Não vai ter um desenvolvimento do produto notável. Do mesmo jeito vai acontecer com o x. Deixa eu apagar aqui para continuar os próximos exemplos. Fica aí. Continuando, meu povo querido, item C, o que é que vai acontecer? De novo, quem é o Azinho, o Azão? O Azão é 0, porque não tem x em primeiro grau aqui, similar ao anterior. Quem é o Bzão? O Bzão é menos 4. E quem é o Czão? Não tem termo independente aqui, então Czão é 0. Vamos ver o que é que acontece nesse caso. Item C, tá? Item C. 0 é igual a menos 2Azinho. Isso implica, então, que o Azinho vale 0. Ok. Menos 4 igual a menos 2Bzinho. Então, o Bzinho vale quanto? 2.
e 0 igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Isso implica que aqui dá 0, aqui dá 4. Então, 4 menos rzinho ao quadrado é 0. Fácil. De cara, faça a conta aí em casa, rzinho é 2. Vai dar mais ou menos raiz quadrada de 4, tá? Então dá 2. Não preciso do negativo, já expliquei. Então a circunferência com centro em 0 e 2 e raio 2. É fácil desenhar. Aproveite e tente desenhar também como exercício. Qual é a equação reduzida dessa circunferência? X apenas ao quadrado. Não tem a variável x em primeiro grau. Então não vai ter, não gerou, isso não foi gerado de um produto notável com x. É apenas x ao quadrado, é x menos 0 ao quadrado. Mais y menos 2 ao quadrado igual r ao quadrado, ou seja, 4. Beleza? Essa é a equação reduzida associada a essa equação geral aqui. Beleza? Tem uma geral, vou para a reduzida. Tem uma reduzida, para ir para a geral é só fazer o quê? Desenvolver esse produto notável e arrumar que você chega na geral. Tá? É fácil chegar de uma para outra. É mais fácil chegar dessa para essa. Daqui para cá, até a aula agora, a gente grava fórmulas. Essas formulazinhas aqui, por assim dizer. Tá? Então, fazendo agora o item D, tá? O que é que eu tenho no item D de diferente? Ao pensar, ao comparar a equação que está no item D com o formato que a gente vem comparando, que é esse formato geralzinho, o que é que tem de diferente? Os coeficientes das variáveis que estão em segundo grau não são iguais a 1, tá? São iguais a 2. X ao quadrado, y ao quadrado não vem acompanhado de 1 na frente, vem acompanhado de 2. E aí, o que é que eu faço, Celso? Olha só, para fazer essa comparação, a gente aprendeu a fazer a comparação quando eu tenho coeficientes iguais a 1. E aí eu obtenho essas fórmulas, enfim, que são advindas da equação reduzida. Mas não tem problemas, isso é uma equação, é uma igualdade, o segundo membro inclusive ainda é 0. Eu posso manipular essa equação. Como assim manipular? Se não vale 1, eu transformo em 1. E nesse caso vai ser fácil, porque sendo circunferência, se for uma circunferência, mesmo os coeficientes aqui não sendo 1, eles sendo iguais, quaisquer outros números, porém os mesmos, o coeficiente de x ao quadrado e de y ao quadrado sendo os mesmos valores, ainda é uma circunferência. Porque eu posso dividir a equação toda por esse valor. E aí eu torno 1. Tá? Agora, se forem diferentes, por exemplo, aqui fosse 2 e aqui é 3, eu não consigo fazer uma divisão que gere 1 nos dois. Entende? Então, só será uma circunferência, mesmo que não venha explicitado 1 como coeficiente do x ao quadrado e y ao quadrado, se os valores dos coeficientes desse x ao quadrado e y ao quadrado forem iguais a 1. Tá? Se forem, tranquilo, basta fazer o seguinte, nesse caso, eu vou dividir tudo por 2. Daí eu tenho uma equação equivalente, que será ainda a equação da mesma circunferência, tá? Menos 4x, estou dividindo tudo por 2, mais 6y menos 3 igual a 0. Tá? Bem tranquilinho. Quem é o azão? Agora sim. Quem é o azão é menos 4. Quem é o bzão é 6. E quem é o czão? Menos 3. Logo, no meu item D eu terei que menos 4 é igual a menos 2azinho. Isso implica que o azinho vale 2. Eu terei que 6 é igual a menos 2bzinho. Isso implica que bzinho vale menos 3. E eu terei que menos 3 equivale a a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Isso vai implicar que 4 mais 9, então dá 13, menos r ao quadrado é igual a menos 3.
Já multiplicando por menos 1 e passando menos 13 para cá, vai ficar, passando menos 13, menos 16. Então, R ao quadrado é igual a 16, multiplicando por menos 1. Isso implica que R será igual a 4. Massa! Logo, qual é a equação reduzida que eu obtive? A equação reduzida que eu posso obter, o centro dessa circunferência aqui ó, tem coordenadas 2 e menos 3. E uma equação reduzida é x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 16, que é r ao quadrado. Mas, Celso, se eu desenvolver aqui não vai dar 2x, mas vai dar essa que é equivalente e é a mesma circunferência. Então, dá no mesmo. Beleza? Se liga. Eu vou fechar aqui, próxima aula a gente volta e ainda aborda definição e equação. Ainda estamos no ápice, né, de descobrir mais sobre a equação da circunferência. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!